levar a água lá em cima. Está falando sobre relações hídricas. Lá em cima aonde? Porque é na folha que ocorre a fotossíntese. CO2 já tinha lá na folha? Óbvio. O que CO2 já tinha lá na folha? Eu não preciso levar CO2. CO2 é um gás. Está aqui, ó. Todo lugar. A água não. A água para os vegetais vem de onde? Então tem que subir. Tá? Sobe por onde? Pelo tronco, raiz. Qual o nome do caminho que leva a água lá para cima? Lembra? Então a água lá para cima. Como que ela sobe? Diferencial potencial. Quem causa a diferença potencial? Chegou a água lá em cima. Chegou a água em cima para fazer o quê? Fotossíntese. CO2 mais água. Primeira reação da fotossíntese, como é que chama? Fase o quê? Fotoquímica. Na fase fotoquímica, o que ocorre? Transformação de quê? Energia luminosa está na forma de quê? Transformação de energia luminosa está na forma de quê? Energia luminosa? Na forma de quê? Na forma de quê? Calor em o quê? Em duas coisas. De pH, que será utilizado para fixar o quê? E formar o quê? 16 e 14 a 6 lá no final. Se vocês olharem nas literaturas, forma-se exoses. Exoses tem quantos carbonos? 6 carbonos. Né? Então forma dois compostos que formam frutose, forma frutose, e depois vai formar o quê? Glicose. Muito bem. Então a gente sempre, fisiologia, a gente vai sempre no finalzinho que é a glicose, que interessa mais para nós, tá? Então formou CO2 mais água, formou, final das contas, glicose. E aí o que nós falamos? A glicose é um composto o quê? Altamente o quê? Energético. Por quê? Mas onde que está ainda? Tem um mosquitinho aqui que eu vou pegar ele. Peguei aqui pela primeira vez. Pegou, ó, eu tenho outro aqui. Muito bem. Energia está das ligações de carbono. Então, a glicose tem que ser o quê para poder liberar energia? Quebrada. Como é que chama a quebra da glicose? Respiração, gente. Quebra da glicose no CO2 chama-se respiração. A primeira parte da respiração é chamada de quê? Glicólise. E a glicólise ocorre tanto na quanto na ausência de oxigênio. Se tiver na ausência de oxigênio, a glicólise vai ocorrer? Sim. Vai. Em cada glicose que é quebrada na ausência de oxigênio, chamada respiração. A aeróbica produz quantas vezes? 2 vezes. Na presença de oxigênio, o produto da glicólise, que é chamado de quê? O ácido, vai para onde? E vai para onde depois? Cadeia expiratória. E aí cada glicose que é quebrada produz quantas vezes? 36. Então, o que eu mostrei, gastamos um tempão mostrando para vocês, foi isso daqui, ó. Essa reação aqui, ó. CO2 formando, isso aqui foi feito para vocês, ó. E agora o que acontece? Aí nós fizemos isso aqui, ó. Isso aqui que foi mostrado para vocês, não foi? Isso aqui, ó, exatamente está aqui, ó. Isso aqui que foi mostrado, ou seja, na cabeça de vocês, na cabecinha de vocês, como é que funciona o negócio? CO2 e a água é feito lá onde, como é que chama? Fotossíntese. Opa, não posso nem colocar aqui, Fotossíntese faz, né? Aqui, o que é isso aqui? Luz, muito bem. Quais comprimentos de onda? Quais? É qualquer tipo de luz? Não, 300, 400, 700, muito bem, nanômetros, né? Isso aqui ocorre aonde? Nos cloroplastos. Vocês têm mosquitinho ou só eu? Tá tudo aqui, ó, voando aqui. Cloroplastos. Aí também tem? Então eu estou cheirando ruim não, né? Então onde também? Eu tô lindo! Coisa, o que é isso? Aqui é achei uma fruta aqui. Agora,
Ele é mesmo na carne de valor. Só parece um chato. Emocionalmente intenso. Eu gosto também, eu adoro. Falei pra você copiar e você copiar tudo errado. Parece coletivo isso. Toda hora você tá pagando. No fundo tá dando para enxergar. Então, o que eu falei para vocês é isso aqui, ó. Vem aqui, aqui. Ocorre o quê? Ciclo de Krebs. Isso aqui está na cabecinha de vocês. Isso aqui não. Ocorre outro tipo de reação utilizando, nós falamos metabolismo. Isso aqui é chamado metabolismo do carbono. Por que é metabolismo? Metabolismo é somatório de duas coisas. O que é? Anabolismo e catabolismo. Anabolismo é o quê? Síntese. Catabolismo é o quê? Quebra. Então, quebra, sintetiza, quebra, sintetiza, sintetiza, quebra. Isso é metabolismo, é chamado metabolismo do carbono. Mas além do que está acontecendo no metabolismo do carbono, olha a importância que tem, eu já falei, da síntese de glicose, que é o quê? Glicose é o fornecedor de estrutura de carbono para vários outros compostos que ocorrem no vegetal. Apenas 3 pessoas de 52 alunos já foram na minha sala conversar comigo para tirar dúvida. Então 52 menos 3, 49. Quer dizer que 49 dos 52 não tem nenhuma dúvida para tirar, sabem tudo, né? 3 já foram lá para tirar dúvidas e eu já conversei com vários desses 3, vários assuntos. Eles vão tirar dúvida e a gente conversa outros assuntos de fisiologia. E um deles que eu estou falando em sala de aula e falei melhor lá é o seguinte. Como é que eu falei melhor lá? Eu falei lá também. Aonde você tem proteína dentro de você, sim ou não? Tem enzima dentro de você, sim ou não? Eu pergunto, de onde que vem o carbono que faz parte da proteína que está dentro de você? Você fixou o carbono de onde? Você fixou do CO2? Não. Onde está? Se eu tenho composto dentro do meu corpo que tem carbono nele, a pergunta que eu faço é, a minha gordurinha aqui, que são lipídios, ácidos graxos, essa gordurinha que eu tenho aqui, irmão, que eu estou tentando perder ela, tem carbono dentro dela? Tem. De onde que veio esse carboninho? De onde que ele veio? Quem fixou para mim esse carboninho? Foi eu? Eu sou capaz de ver carbono? Não. A pergunta é, toda a estrutura de carbono que tem no vegetal vem de onde? De onde que vem? Então vamos ver se vocês vão abrir um pouco a mente de vocês com isso aqui, ó. Olha que legal. O piruvato, ele é um produto do quê? Piruvato? Da glicólise. E eu falei para vocês que esse piruvato, ele vai para onde? Se tiver na presença de oxigênio, vai para onde? Se tiver na ausência de oxigênio, o que acontece com o piruvato? Ele vai formar o quê? Lactato ou etanol, correto ou não? Eu falei isso aí. Mas tem uma outra maneira do piruvato. Ele não vai nem formar lactato ou etanol e ele nem vai para o ciclo de Krebs. Ele recebe um grupo amina. Se o piruvato, que é formado lá na glicólise, ao invés de ir para o acetato ou etanol, ou ir para o ciclo de Krebs, ele receber um grupo amina, ele forma um composto chamado? O que a alanina é? É um aminoácido. E aminoácido faz parte do quê? Proteínas. Então, olha que legal. Aquele metabolismo do carbono, a fixação de CO2 por meio da fotossíntese, também está ligado à síntese de quê? Proteína. Olha que coisa mais legal. Então, o CO2, posso olhar de outra maneira também. O CO2 fixado durante o processo de fotossíntese pode ser armazenado na forma de proteína.
Por quê? Porque já ao chegar lá no piruvatozinho, ao invés do piruvato, que tem 3 carboninhos, ele descer para ser quebrado na respiração anaeróbica ou respiração aeróbica, ao invés disso ocorrer, ele pode receber um grupo amino e formar o que no final? Proteína. Participar da proteína. Olha que coisa mais fantástica. Então a fotossíntese também participa do processo de síntese de qual composto de armazenamento, qual composto de energia, e é extremamente energético, qual que é? Proteína. Da mesma maneira, o piruvato não recebe glupamina, não está em ambiente anóxico, está em ambiente aeróbico, ele vai para onde? Para o ciclo de Krebs. Só que ao chegar no acetilcoenzima A, o acetilcoenzima A pode sim participar do ciclo de Krebs, ou ele não participar do ciclo de Krebs, ele participar da síntese de lipídios. O primeiro tijolinho da síntese de lipídio de ácido gráfico é o acetilcoenzima A. Essa minha gordurinha que está aqui, que tem muita gente que tem, eu estou olhando aqui, tá, ó, essa turma aqui está cheia de gordura, ó. A minha esposa fala que é fofurinha. Então depende da maneira como você vê as coisas. Ácidos graxos, então as primeiras partes que as partes granulares lá, é o tijolinho, se o ácido graxo é a parede, o tijolinho é o acetilcoenzima A. Então, o acetilcoenzima A é o composto inicial para a forma de gordura, de lipídios. Então, o vegetal, que eu estou falando para vocês, ele pode simplesmente fazer fotossíntese e guardar o CO2 na forma de lipídios, carbono na forma de lipídios. Aí pergunta, por que a gordura... Nossa, não posso comer picanha, agora todo mundo está falando da picanha. Está difícil, né? Próximo, vai ter muita picanha. Mas, eu não posso comer picanha porque a picanha é muito gordurosa, carne de porco é muito gordurosa, é muito energético. A pergunta é essa, de onde vem a energia da gordura? Está aqui no quadro, de onde vem a energia da gordura? De onde vem? Da proteína? De onde vem a energia da gordura? Do lipídio. Não vem da proteína, mas nunca veio e nunca virá. Estou falando de lipídios. Estou falando de lipídios, gorduras, ácidos graxos. Proteína e lipídio é uma coisa completamente diferente. De onde vem a gordura? De onde vem a energia da gordurinha? Não posso comer picanha, não posso comer carne de porco, porque tem muita energia. Não, isso aqui é ruim para mim. A pergunta é, de onde que vem? De onde que vem? São os lipídios. Pela beta-oxidação são quebrados em ácidos graxos, que são quebrados em acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs. Cada acetilcoenzima A que entra no ciclo de Krebs produz quantos ATPs? Boa pergunta para ganhar na prova. Quantos ATPs são produzidos para cada acetilcoenzima A que desce? Quantos ATPs são produzidos? Cálculo. Então, os lipídios, vamos lá. Por que lipídio é altamente energético? Porque lipídio, ele é um ser quebrado, tá? Setinha aqui, gente, olha, setinha vem para cá e setinha vai para lá. Então, lipídio sendo quebrado vai dar o quê? Ácido graxo. Ácido graxo sendo quebrado vai formar o quê? E ele entra onde? No ciclo de Krebs. Então, por que ele é altamente energético, os lipídios? Os lipídios é feito de vários lipídios. Quantos acetil-CoA tem por glicose? Pensa para vocês verem. Quantos acetil-CoA? 2. Quantos acetil-CoA tem por lipídios? Milhares. Então, por isso que ao quebrar lipídio, quebrando em ácidos graxos acetilcoenzima, é altamente energético. Tem muito acetilcoenzima nos lipídios. Mas de onde que veio os acetilcoenzima A? De onde que veio para poder formar o lipídio? De onde que ele veio? Onde que ele... olhar para trás, de onde que ele veio? Veio do piruvato. E o piruvato veio de onde? A glicose vem de onde? Da fotossíntese. Então a fotossíntese está diretamente associada também à síntese de lipídios. O acetil
mexeu com a enzima A, falou assim, não quero participar da formação de lipídios, eu quero ir lá para o ciclo de Krebs, mas eu não quero produzir muita energia. Ah, é? Você não quer não? Você pode participar da síntese de quê também? Eu já disse para vocês. Chegando nesse composto que eu gosto muito, o alfa-cetoglutarato, ao invés de continuar formando NADH, formando FADH, o alfa-cetoglutarato pode receber um grupo amino. E ao receber um grupo amino, forma o quê? Ácido glutâmico. O que o ácido glutâmico é? Ácido glutâmico nunca foi e nunca será. Faz parte da proteína, mas não é uma proteína, é apenas um aminoácido, apenas um tijolo. Ácido glutâmico é um aminoácido que vai participar da formação de proteínas. Então, mais uma vez, CO2 lá no ácido glutâmico forma proteína. A proteína pode ser quebrada com proteases que quebram a proteína, formando aminoácidos que podem alimentar o ciclo de Krebs. Da mesma maneira, o alfa-cetoglutarato, não vou para lá formar, vou rodar e pode chegar no AOA. E o AOA quer dizer o que? Ácido. Salacético, ao invés de chegar e formar o ciclo, ele pode receber um grupo e formar qual aminoácido? Hoje já falei ácido, faz parte, que é um aminoácido, faz parte de proteína. O que eu estou falando para vocês é que você tem um centro, uma reação central. Eu diria que a reação mais importante que tem na face da Terra é essa daqui, essa pequenininha aqui, porque ela é capaz de fazer o quê? Fotossíntese, formar glicose. E da glicose, que a gente chama de metabolismo do carbono, forma um monte de quê? Compostos. Então, os vegetais são capazes de armazenar a energia lá formada na glicose, não apenas na glicose, né, que eu vou mostrar aqui quais são, em diversos outros compostos. Quais são os outros compostos? Principalmente que materiais de reserva, vocês já aprenderam isso: proteína, lipídios e carboidratos. O que são carboidratos? Ora, a glicose ela não entra, não vai para a respiração, ela é simplesmente armazenada, glicose, formando o quê? Carboidratos. Ou a glicose pode ser quebrada. Mesmo ela sendo quebrada, mesmo ela sendo utilizada, ela pode ser quebrada para poder formar o quê? Proteína e lipídios. Quais são os compostos? Vocês já ouviram isso em outras disciplinas. Quais são os compostos de armazenamento que tem nos vegetais? São o quê? Carboidratos, proteínas e lipídios. Mas por que está armazenando? Porque se esses compostos forem quebrados, então, vamos lá, a parede aqui é uma proteína, o tijolo é o quê? Aminoácido. Então, se a proteína é quebrada, vai fornecer o quê? Um monte de tijolinho chamado aminoácido. E esses tijolinhos vão alimentar a respiração. A mesma coisa no caso dos lipídios. Se são quebrados, vão formar científicos com enzima que entra no ciclo de Krebs, vai produzir energia. A glicose formada, ela vai formar, ela pode ser quebrada, aí agora ela pode ser armazenada na forma de quê? A glicose. Quando a glicose é armazenada na forma de carboidratos, diretamente. Se ela for quebrada, ela pode ser quebrada até o final, ou ser utilizada para formar compostos de armazenamento, como proteínas e lipídios. Se uma célula vegetal, ela tem armazenada dentro dela proteína, lipídios e carboidratos, pode ter, não pode? Tem ou não tem uma célula desse jeito? Praticamente todas as células vegetais armazenam, tem lipídios, tem proteínas e tem carboidratos. Umas têm mais, outras têm menos, um tipo de armazenamento, né? O milho, por exemplo, tem muito o quê? Tem muito proteína, tem muito o quê? Carboidrato, a forma de? Muito bem, então o milho tem muito, o grão de milho armazena muito milho. Bom, armazena muito o quê? Amido.
O que é o amido? Nada mais é, vou mostrar para vocês, que um monte de quê? Um atrás do outro. Glicose. Um monte de glicosinho, um atrás do outro. Tá? Amido é um tipo de carboidrato. Né? Ora, se uma célula vegetal tem proteína dentro dela, tem lipídio dentro dela e tem carboidrato, está armazenadinho, e ela precisa de energia agora, o que ela vai fazer? Ela pode quebrar o quê? Proteína para produzir aminoácidos que vai alimentar o ciclo de Krebs. Ou ela pode quebrar o quê? Lipídios, que vai produzir esse tipo enzimático e alimentar o ciclo de Krebs. Ou ela pode quebrar o quê? Que vai fornecer o quê? E alimentar a respiração, correto? Pergunta, se ela tem esses três e ela está precisando de quebrar, como que você sabe, como que a gente sabe, existe alguma maneira de saber qual dos três ela está quebrando? Sim, a resposta é sim, dessa maneira, como o Vitor falou. O que nós chamamos de CR. CR é o quê? Quociente respiratório. Quociente, você pode escrever com Q-U-O, quociente, ou CO, quociente. Escrever aqui para cá. Ô Lourdes, pode ser quociente, que é o C que está aqui, ou quociente. É fácil. Respiratório. É a relação de quê? Está aqui, ó. CO2 liberado e oxigênio consumido. Se o CR for igual a 1, mais ou menos igual a 1, está quebrando o quê? Carboidrato. Se a CR for menor que 1, está quebrando o quê? Lipídios. Se o CR for maior que 1, está quebrando o quê? Proteína. Ou seja, se eu falar assim na prova para vocês, considerando um CR igual a 1, quer dizer que está quebrando o quê? Carboidrato. E vai produzir o quê? No final das contas? Glicose. Correto? Muito bem. Então, quociente respiratório é um índice que fala qual tipo de material de reserva o vegetal está quebrando naquele momento para fornecer o quê? Energia para a célula. Né? Olha para vocês verem, olha que coisa legal. Esse tipo de reação que eu passei, CO2, água, glicose, é uma reação central, né? A reação central energética dentro da célula vegetal e para nós também. Mas existem outras reações que vêm de fora. Obviamente, isso daqui forneceu a possibilidade de síntese de outros compostos, de um lado e do outro, correto? Mas existem também reações que alimentam, de lá para cá, alimentam a respiração, ou seja, alimentam a quebra de glicose. Essas reações que alimentam um central aqui, ó, são chamadas de reações do quê? Anapleróticas. Reações anapleróticas. O que são reações anapleróticas? São reações que alimentam um centro de reações. Então, não é só, nós demos lá, levamos a água lá que foi relações hídricas, fizemos a fotossíntese, então é só isso aqui que está acontecendo, pum, formou glicose, e a glicose é quebrada. Não, a partir desse central, forma-se um monte de reações, e no final, esses compostos produzidos lá no final, que são carboidratos, ácidos graxos, podem alimentar novamente o centro de reações. E essas reações são chamadas de quê? Anapleróticas. Reações anapleróticas. Professor, no caso dos outros aminoácidos, vêm de outras formas vegetatórias? Vem de outras formas, só colocar algumas aqui. Isso daqui, meu jovem, isso aqui vai formar mais ou menos uns 20 aminoácidos. Isso daqui, ó, composto aqui. Aqui tem a roda do químico, várias coisas. Somente isso aqui deve formar em uns 20, uns 15, 14. Dos essenciais? Dos 20 aminoácidos. Forma isso aí. Então, no caso, se, por exemplo, se a planta fazer fotossíntese e vai para o ciclo de Krebs ali, aí no caso, você, por exemplo, formar proteína a partir da alanina, a partir do piruvato.
ela não vai produzir 36 ATPs, não vai? O quê? Não, produzir menos. Produzir menos. Aqui você, do piruvato para cá, você perdeu na garganta em cima, né? Não vai formar menos. Mas imagina, uma proteína pode ter 1 milhão de alaninas. Então, se você quebra uma proteína, vai produzir muito mais do que uma glicose apenas, correto? Por que ela é tão rápida? No caso, vai formar mais. Não, eu estou falando, você não pode, o que eu estou tentando explicar para vocês, você não pode pegar isso aqui ocorrendo, isso aqui, não. Isso aqui está ocorrendo, mas está correndo um monte de reações para lá e um monte de reações de lá para cá. Aqui eu falei só o exemplo da alanina, que é uma, existem diversos aminoácidos. Correto? Professor. O meu sonho, até hoje nenhum aluno me deu. Uma vez eu entrei numa sala, estava fazendo doutorado, eu entrei numa sala do professor de bioquímica. A coisa mais bonita que eu vi na minha vida, o papel de parede da sala dele, uma das paredes grandes assim, ó, imagina aquela linha do fundo ali, era um mapa metabólico. Todos os tipos de reações que poderiam ocorrer em uma célula vegetal. Pensa isso um dia, bate no Google lá, ó, possíveis reações que ocorrem em uma célula. Mapa, faz assim, aí você vai ver uma coisa mais linda do mundo, assim, grandão, imenso, assim, ó. Um monte de reaçõezinhas. Então, quando você olha lá, qual que é o central? De onde veio tudo? De onde começou? Ora, se todos os compostos na célula têm carbono, fixou carbono, veio de onde? Fotossíntese, é o principal que tem, formando glicose, da glicose forma um monte. Então, era assim, imaginem vocês, essa parede inteirinha aqui, ó, com papel de parede, cheio de reações químicas ocorrendo, e lá no centrinho, imagina essa parede inteirinha aqui com reações, e aí você via a fotossíntese, a respiração, vamos imaginar, se fosse aqui, ó. Imagina isso aqui, ó, e o resto, milhões de reações que ocorrem na célula. E a centralzinha era só isso aqui. Então, disso aqui, some de reações. Eu estou dando um exemplo muito simplório para vocês, da possibilidade de desse que chamamos de metabolismo do carbono, ser o início da síntese de carboidratos, proteínas e lipídios, que são os 3 materiais de armazenamento principais que nós temos. Professor, Entendeu? tem algum momento específico, por exemplo, algum momento, situação específica do carboidrato pode ser quebrado para liberar glicose, para fazer, por exemplo, produção de proteína e lipídio? Constantemente na célula. Você pegou? Isso aí. Você tem carboidrato, pode ser quebrado falando assim. Uma célula vegetal, ela pode estar quebrando. Uma célula vegetal pode estar quebrando carboidrato, ácido graxo e proteína tudo ao mesmo tempo. Para fazer outro. Posso estar quebrando carboidrato para fazer proteína. Posso estar quebrando proteína para fazer ácido graxo. Aí vai. O que está acontecendo? Eu estou te falando, imagina essa parede aqui, ó, lotada com reações, e só isso que eu falei para vocês aqui, só isso aqui. Quem é que está fornecendo energia para as outras reações? Imagina a parede aqui, gente. Viagem na maionese. Imagina essa parede aqui, ó, cheia de reações. Reação química tem um substrato e um produto e uma enzima atuando no meio. Para essa enzima funcionar, precisa de energia. A energia vem de onde? Vem do sol? Não, vem de onde? Vem dessas reações de quebra aqui, ó. Então isso tudo aqui fornece energia para todas as reações. Eu tive que ter uma foto dessa, né, para poder mostrar, assim você consegue ver. O vegetal também chega a armazenar aminoácido sem transformar para... Não vale a pena transformar, transporta aminoácido. Não, armazenar não vale a pena. Aí transforma direto para... Você vai guardar o que nós chamamos de proteínas de armazenamento. O que diferencia uma proteína de uma enzima? Por que não existe a enzima de armazenamento? O que diferencia uma proteína? Gente, isso é o básico, você tem que saber isso. O que diferencia uma proteína de armazenamento de uma enzima?
Toda enzima é uma, Proteína. mas nem toda proteína é uma. O que diferencia uma proteína de uma enzima? Conformação. Conformação. O que dá a conformação? A estrutura. O que dá a conformação? O que do aminoácido? Sítio ativo. Sítio ativo, não. O que dá? Não, diferencia uma proteína de outra proteína. O óbvio do óbvio. A estrutura. Não, a estrutura mas o que é a estrutura? Você tem que falar a palavra. Sequência de aminoácidos. Não, Sequência de aminoácidos. Hein? A sequência de aminoácidos. Muito bem, a sequência de aminoácidos. Existem vários aminoácidos, a sequência deles é que vai ditar a diferença de uma proteína da outra proteína. A alanina, por exemplo, é um aminoácido fantástico. Você está aqui colocando um aminoácido atrás do outro, um aminoácido atrás do outro. Quando coloca uma alanina, quebra 90 graus. Vai assim, a alanina, pá, quebrou 90 graus. Então, quando você fala assim, fazer um sítio ativo é um lugarzinho onde o substrato entra, né? Você vem aqui, aminoácido, alanina, pô, 90 graus, aminoácido, alanina, pô, 90 graus. Fez um buraco aqui, ó. Isso aqui é sequência de aminoácidos, gente. Se não tiver bioquímica, não? Presencial, não? Não, que dó. Não. Teórico não. Que dó vocês. Várias pessoas foram na minha sala e eu vou falar para vocês. Numa boa. Vocês deveriam investir em vocês como agrônomos. Todos aqui são agrônomos. Vocês vão lembrar do Renato Paiva lá, estiver lá no campo trabalhando. Então façam uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para poder falar nada ruim para vocês, só coisas boas. Então, não invistam. Tem vários no celular olhando no Instagram agora, Facebook. Tem um que está tão intertido que nem olhar o professor ele olha, não há problema algum. A hora que for lá na minha sala, vou guardar. A hora que estou falando, não tem nem aí, tudo bem. Façam uma coisa para vocês, de bom para vocês. Aceitem um conselho do professor, comprem 2 livros, mas não é na internet não é para o celular não, você tem impresso e carregado. É um de bioquímica, e qual é o livro de bioquímica que eu vou comprar? Ou mais o que? Grosso. Então assim, bom, eu já mostrei lá, meu livro que eu tenho lá, o livro quando eu fiz doutorado, ele é em inglês, é do Stryer, dessa do Sul, um azul. Essa semana eu já abri lá para poder ver uma coisa que eu vou falar para vocês aqui na aula. Olha, isso aqui mesmo, lembrei, está lá. E tenha um ótimo livro de quê? Fisiologia vegetal. Vocês como agrônomos, vocês não vão a lugar algum na carreira de vocês se vocês não entenderem o mínimo de bioquímica. Vocês não vão a lugar nenhum. Eu vou falar para vocês que agora herbicida não mata a planta. Não é para matar a planta? É? Como que ele mata? Ah, mata a planta. Como que ele mata? Como é que ele mata? Vocês estão entendendo? Eu não estou perguntando aí, você sabe que ele mata, herbicida para matar, mas como que ele mata? O que ele atua fazendo no vegetal para que a planta morra? Fecha os estômagos? Como que ele mata? Depende. Como? Eu vou falar, depende do herbicida, correto, muito bem, mas eu vou falar de um tipo de herbicida. Então não me interessa o que é um herbicida, é um produto, que a definição é um produto químico que, quando aplicado nos vegetais, matam os vegetais, causam a morte do vegetal. Não é isso que eu quero saber, não é isso que o agrônomo tem que saber. Saber por que causou a morte do vegetal. Qualquer um agrônomo, qualquer fazendeiro sabe que se ele aplicar herbicida vai matar a planta, mas por que matou e como matou ele não sabe não. Quem é que tem que saber explicar? O agrônomo. E você pode ter isso baseado no que eu vou, tudo que eu passei com vocês aqui no quadro vai ter por que mata a planta. Eu estou dando a aula só baseado nisso para poder mostrar para vocês que mata a planta. Então é o seguinte, vocês não vão em lugar algum como agrônomo se não souber um mínimo de bioquímica. Ah, eu não tive base. Estuda, procura. Daqui uns dias vocês estão formando e está na competição para arrumar mercado de trabalho aí. Aquele que souber um pouquinho mais de bioquímica ganha emprego. Tá? É dessa maneira. Então assim, eu não vou poder explicar para vocês aqui. Eu estou vendo aqui que tem gente que não sabe nem o que é aminoácido e o que é proteína. A diferença de aminoácido e proteína. Não é assim. Eu tento, mas não posso, né? Vamos lá, vou falar. Muito bem, está aqui. Olha que coisa legal. A glicose é formada, essa glicose aqui, olha aqui.
ela pode ser prontamente utilizada, não pode ser prontamente utilizada? Para quê se ela for prontamente utilizada? Produzir energia. Então ela vai ser o quê? Quebrada, vai para a respiração. Então a glicose, ela pode fazer ir para onde? A glicose, vou dar um exemplo aqui, ela pode ser ir para respiração, não pode? Ela pode ser produzida, acabou de ser produzida pela fotossíntese, acabou de ser produzida, ela pode ser, entrou na respiração, você viu? Entrou lá na respiração. A planta está precisando de energia, então o que ela faz com a glicose? Ela joga a glicose para a respiração. Ah, beleza, produziu, está descendo, aí vai produzir piruvato, se a gente produzir mapa, vai produzir quantos ATPs no final? 36. Se for aeróbico, quantos? 36. Se não for, vai ser o quê? 2. Mas ela pode, aquela glicose, essa glicose que foi produzida aqui, olha que coisa legal. Ela pode ser o quê? Ela pode ser, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Armazenar. Essa 25 foi para a respiração. A glicose formada, ela pode formar o que nós chamamos de, vocês vão ter uma aula prática para isso também, formar a sacarose. O que é a glicose? O que é a sacarose? É uma glicose, que é um monossacarídeo, mais uma frutose. É outro monossacarídeo. Então, glicose mais frutose forma o quê? Sacarose. Tá? O que é a sacarose? É um disacarídeo, mas qual a importância da sacarose para os vegetais? Olha, sacarose é a maneira como a glicose é o quê? Transportada. Então, vamos lá. Olha, e vocês vão ver nas próximas aulas que a sacarose é transportada não via xilema, mas via floema. Então, a glicose, ela desce via floema, glicose sozinha? Não. Como que ela é transportada? Via sacarose. Então, se a glicose ela vai ser transportada, forma-se o quê? Ah, como que é isso? Muito simples. Aonde que a batata acumula glicose? É na folha ou é na raiz? Na raiz. E ela acumula glicose lá na raiz em qual forma? A forma de amido, que é um carboidrato. Mas ela tem que transportar a glicose que é produzida na folha para a raiz. Ela vai transportar na forma de amido? Não. Quantas glicoses tem no amido? Quantas glicoses? 1 bilhão, 1 milhão de glicose. Imagina 1 milhão de glicose descendo via floema. Pode fazer o que com o floema? Entupir o floema. Então, os vegetais você não encontra descendo os vegetais ou subindo qual direção for, não se encontra amido sendo transportado pelos vegetais. A glicose é transportada de 2 em 2, na forma de sacarose. Então, ela é transportada na forma de sacarose lá para a raiz, lá embaixo, chegando na raiz, aí a sacarose é quebrada novamente e a glicose pode ser armazenada lá na raiz. A glicose chegando pode ser o quê? Utilizada na respiração para fornecer energia para a raiz, ou pode ser o quê? Armazenada na forma de carboidrato. Então, quando a glicose é transportada, ela é transportada na forma de sacarose. Então, olha os caminhos que pode ter uma glicose quando ela é sintetizada. Ela pode ser prontamente utilizada para formar energia, então ela vai para a respiração. Ela pode ser o que agora? Transportada, só um pouquinho, na forma de sacarose. Ou mesmo na folha, ela pode ser o que? Lá na folha diretamente. Vocês vão ter uma aula prática sobre isso. Pode ser armazenada. A glicose foi formada, olha que legal. Glicose foi formada, ela não vai entrar na respiração, ela vai ser agora armazenada na forma de carboidrato, na forma de amido. Encontra-se amido em folhas? Sim, vocês vão ver lá, encontra-se, elas são armazenadas nos amiloclastos, são organelazinhas pequenininhas dentro da folha que acumulam amido. Então,
Olha que coisa mais legal isso aqui. Quando então vai se formar amido, é uma glicose. Eu tenho falado, eu falei muito, polímero. O que é um polímero? Falaram polímero. Poli quer dizer o quê? Muitos. E o mero? Mero quer dizer partes. Então, polímero são várias partes. A palavra de várias partes. Normalmente, o polímero são várias partes iguais. Muito bem, várias partes iguais. Então, o amido, o que é? São várias glicoses. É glicose com glicose. Olha que legal. Glicose mais glicose. Só que a ligação entre elas, no caso do amido, é que nós chamamos alfa 1, 4. Ligação alfa 1, 4. Precisa olhar. Eu vou só falar para vocês. Então, alfa 1, 4. O que quer dizer? Se eu vou ligar uma glicose, são dois compostos iguais. Dois compostos iguais. Eu vou unir eles, eu posso unir eles assim, não posso unir? São iguais, não são? Mas se eu unir eles assim, são iguais, não são? Conseguimos unir. Então, alfa 1, 4, eu diria que está sendo unido uma glicose desta maneira. Forma sua estrutura, então, linear, alfa 1, 4. Amido também tem ramificações. E as ramificações é o tipo de ligação. Tá? As ramificações podem ser ramificadas dessa maneira assim, unindo duas. Então posso unir assim, posso unir assim, posso unir assim. Eu estou unindo a mesmo composto, correto? Mesma estrutura de maneira diferente, correto? Então, o amido é uma estrutura linear, ela é linear, podendo haver também o quê? Ramificações. Tá? Essas aqui, dessa maneira, vou colocar aqui. É legal. Poder entender. São ligações dessa maneira. Essa aqui seria o quê? Alfa 1, 4, um do lado do outro. Pode haver ramificações também, chegando aqui, ó, ramificações. Essa nós chamamos alfa 1, 6. É o ponto de ligações da molécula, tá? Então, amido são ligações alfa 1, 4 e alfa 1, 6. Então, eu diria dessa maneira. Um atrás do outro, para essa alfa 1, 4 que é a mais comum. E de vez em quando tem uma ramificação que sobe aqui em cima, vai várias outras moléculas dessa maneira e começa a ser ligado dessa maneira. Então tem uma cadeia grandona, a cadeia assim, assada, e de vez em quando tem uma ramificação. Essa ramificação é uma ligação alfa 1, 6, e depois as outras, daqui para lá, viram alfa o quê? 1, 4. 1, 4, é uma barata. Só a ramificação aqui que mudou um pouquinho. Tá? Então, alfa 1, 4 ligações e alfa 6. Isso é chamado de quando? Mas o tijolinho, todos os dias, isso é chamado de quê? Glicose. Tá? Isso então é um amido. Elas podem ser guardadas. Quantas moléculas de glicose tem um amido? Eu não diria, não sei dizer para vocês não, mas é na casa aí dos milhões cada. Existe uma outra maneira então, amido. Aí forma o que? Os carboidratos. Vai depender de quantas cadeias tenha um tipo de carboidrato. Entendeu? Quantas glicoses tem, quantas ramificações tem. Aí é definido vários tipos de carboidratos. Todos são carboidratos. Mas todos podem ser o que? Os carboidratos podem ser quebrados e fornecer o quê? Agora existe um outro tipo de maneira de armazenamento. Então esses dois aqui, é armazenamento. Está armazenando o quê? Glicose. Armazenamento. Sistema de armazenamento. É difícil eu ensinar coisas para vocês que não é da minha alçada, né? Armazenamento. Então, para armazenar de duas maneiras, os vegetais podem armazenar glicose. Pode armazenar na forma de amido e na forma de celulose. E a celulose é depositada lá na célula, lá na membrana plasmática, né? Do lado de fora da célula é depositando celulose. Aí a celulose é glicose. Essa aqui é uma estrutura linear apenas, só tem isso aqui, ó. Não tem o quê?
Não tem ramificações. Glicose com glicose. Só que a ligação entre elas é o quê? Alfa. Beta. Beta. Beta 1,4. Tá? Então, vai ser uma glicose junto com outra glicose, só que a alfa 1,4 ela fica uma atrás da outra, assim, exatamente. A beta, na verdade, eu vou colocar aqui. A beta 1,4 ao invés de. Cadê? A alfa 1,4, a ligação fica um atrás do outro. E a beta 1,4 ela faz o seguinte, ela faz uma voltinha, uma glicose uma atrás da outra, mas ao invés disso ela dá uma retorcidazinha na glicose, ela faz assim, ó, de jeitinho assim. Então, virou linear, estrutura linear, então aqui começa, vem uma, a outra vem assim, vocês estão vendo? A outra vem assim, a outra vem assim, você está entendendo ou não? Não fica um do lado da outra. Uma faz assim, a outra sobe, a outra desce. Esse betazinho com esse alfa aqui, faz com que há a gente fala um twist, uma modificaçãozinha na maneira como as moléculas são uma atrás da outra. Só que o que acontece? Quando tem a ligação de beta 1,4, é uma ligação extremamente o quê? Forte. Não quebra. Significa o seguinte, que celulose não é fonte de glicose para o vegetal. Não há como depositar, tá vendo aqui, ó? Tem alguma maneira que eu falei que formou celulose aqui? Não. Não, porque uma vez formando celulose, acabou. Totalmente pronto. Aquela celulose, aquela glicose que está na celulose, ela não pode ser fornecida para o vegetal. Entenderam? Nós utilizamos essa celulose aqui para fazer o que com ele? Papel, todo mundo está usando aí, mas o vegetal, uma vez depositou na forma de celulose, não pode ser mais utilizado. Então, ou seja, celulose não é material de reserva para os vegetais. Então, os vegetais guardam glicose para ser utilizada em formas diferentes. Quais são as formas? Amido. São os carboidratos. E na forma de quê? Que guardam aminoácidos e lipídios que guardam o quê? Você tinha um coenzimal. Alguém ia perguntar alguma coisa? Você falou sobre a sacarose ser apenas de transporte. Então toda a sacarose presente no polvo da cana-de-açúcar está lá para transporte. Ela é transportada a sacarose e aí ela é depositada, guardada na forma de outros, pode ser só sacarose guardada ali ou outros açúcares. Certo? Mas transportada é só na forma de sacarose. Aí pergunta-se, né? Vamos dizer assim, encontra-se glicose sozinha no xilema, no fonema? Encontra. Mas assim, é uma coisa rara, pouquíssimas. A glicose não é transportada na forma de glicose, ela é transportada na forma de sacarose. O que ela é condensada? Ela é um composto instável ou é só uma questão de espaço? Qual composto? A glicose. A glicose é o quê? Ela é um composto instável. Tem necessidade de Ela não é instável, não. Então, para quebrar, você gasta energia. Ela não é instável, não. Mas como que é a necessidade, então, de se complexar ela? Na verdade, aqui, quando a gente coloca aqui, se olhar na literatura, não é C6H12, é hexose. A fotossíntese forma primeiro frutose e depois passa para a glicose. Tá? O que se fala é que a quebra das ligações, se for só frutose, dá menos energia, então daria 36 a 16. Então o vegetal, tipo assim, vamos dizer, formar glicose não é um evento fácil. Então, ou seja, teria que extrair o máximo possível de energia. Na verdade, você está fazendo o quê? Transformando a energia que está na forma de calor em energia química, que é a glicose, né? Vai ser quebrada. Então, tem que extrair o máximo de energia possível, tá? Desse composto que é formado. E aí, em relação à glicose e à glicose, pela conformação dela, armazena mais. Tá? É mais vantagem para o vegetal, no final, ter glicose
como sendo a unidade energética do que é a frutose. Mas, para transporte, não se transporta a glicose, parecido. Acha a frutose sozinha no xilema? O floema acha. Mas não é o que está sendo, vamos dizer assim, transportado. É porque é um errozinho. Professor, ele explicou para mim de novo por que a glicose não é transportada sozinha. Isso você pode falar, mas por que ela tem que estar junto? É porque ela é legal, porque ela estando sozinha, vamos dizer assim, ela pode ser quebrada. Correto, Amante? Ela é facilmente quebrada. Quando ela está unida a um outro composto, quer dizer, se não me engano, quando a glicose ela é quebrada, ela é fosforilada na posição 6. Glicose 6-fosfato. Correto? Então, se ela está unida a um outro composto, que é alfa 4, se ela está unida, acho que ela está unida, ocorre a dificuldade de fosforilar na posição 6. Então ela não será quebrada, ela será mandada para outro lugar. E a questão de você disse que às vezes ocorre essa ligação ao 6, essa curva, essa ramificação, você disse que ocorre no amido. O amido ele é uma cadeia linear de glicose com ramificações. Então não é só assim. Você pode ter uma estrutura assim, você vai falar assim, ó, é uma glicose ou é uma celulose? O que a gente vai diferenciar se está assim, uma glicose ou uma celulose? Isso aí provavelmente vai ser celulose. Se vai ter curvas ou não. Se tiver a ligação entre elas é um 4, é uma celulose, uma glicose. É um amido. Se tiver um 4 é celulose, correto? É pela ligação. Mas se você olhar isso daqui, ó, você pode afirmar uma coisa. Não é celulose. O que é isso aqui? Amido. Não é celulose, porque a celulose não tem ramificação. Celulose são filamentos, são milhões de filamentos, somente de glicose 1, beta 1,4. Quando a gente viu isso, pode falar, pessoal. O senhor colocou aí a linear, mas ela teria que ter uma... O linear que a gente fala assim, um atrás do outro, né? Não é retinho, né? Gente, vamos lá, linear que eu estou falando é uma estrutura que começa aqui, sobe, desce, mas chega lá, tá? Agora, quando tem ramificações saindo, não é... Pode falar que seria assim, né? Isso. Aí continua nessa direção, correto? Aí quando você começa a ter para lá, então aí são as ramificações. Isso aí é amido. Tá? Carboidratos. Não tendo, é só... No caso é legal, se você pega um livro bioquímico para você poder ver, você vai ver que as ligações é assim, né? Uma glicose com outra glicose. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Uma glicose para outra glicose. É assim, ó. Aí, glicose, tá? Então, no caso do amido, a ligação é assim. Dá oxigênio no meio. Desse jeito, tá? E no caso da celulose, a ligação é assim. Tá vendo ali? No caso do amido, a ligação é desta maneira e essa aqui tem um twistzinho. Uma molécula parece que ela virou cabeça para baixo. Bom, eu vou utilizar esses aqui